Oi, gente! Hoje eu estou aqui com Carlos Henrique Corsey. Ele é economista, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E o papo de hoje é mercado de trabalho. Carlos Henrique, bem-vindo à nossa entrevista. Obrigado, Flávio. Bom, quero começar falando das transformações mesmo do nosso mercado de trabalho. A gente tem visto um Brasil com desemprego alto, com redução do emprego com carteira assinada. Há uma questão conjuntural, que tem a ver com esse ambiente de atividade econômica, de crise, de pós-recessão, mas há também características de transformações que são estruturais. Como é que você está vendo o mercado de trabalho brasileiro? Então, Flávia, de fato, é o que você colocou, né? A gente, a partir de 2015, a gente via as condições do mercado de trabalho se deteriorarem muito rapidamente, né? A gente teve um período de melhora no desemprego, na informalidade, que vai aí mais ou menos até 2014, né? E aí, de 2015 a 2017, o desemprego realmente não para de subir, né? Alcança aí níveis de 12%, 13%. E muitas demissões, né? Muitas a partir demissões, do cenário recessivo. E mais, até preocupante também, um freio muito grande nas contratações, né? Que aí deixa muitos jovens fora também do mercado de trabalho. Quem está querendo entrar acaba ficando de fora, né? E aí, em 2018, a gente começa a reverter esse padrão de piora, né, de sucessivas pioras no mercado de trabalho, dando uma esperança de uma recuperação, né? Mas 2018 termina, começa 2019 e ainda não vê os números do mercado de trabalho melhorarem tal como a gente estava esperando, imaginando que pudesse já estar acontecendo, né? Do que, na sua opinião, depende a recuperação do mercado de trabalho e em que direção ela irá? Aí estou falando não só de 2019, mas 20, 21, sobretudo para quem é jovem e precisa se inserir. Sim. Bom, do ponto de vista que você falou, da atividade econômica tem que ter ela tem que puxar o mercado de trabalho, sem isso fica muito difícil da gente conseguir recuperar. Tem que ter economia funcionando, Tem que ter economia funcionando, né, produtos sendo vendidos, né, para que tenha esse rebatimento no mercado de trabalho, como a gente chama, né? Agora, também é fundamental mexer com a expectativa de quem investe, dos investidores, né? Uma expectativa positiva pode atrair investimentos e acelerar essa recuperação. O horizonte de investimento é algo que leva um tempo, né, para maturar, para se viabilizar e a partir daí gerar emprego. Quando esse ciclo ele tiver efetivamente em andamento, de onde é que virão esses empregos? Dá um pouco de sensação de que a indústria, que era aquele emprego cobiçado, né, estável e mais bem remunerado, não tem a capacidade mais de atender ao mercado de trabalho como já atendeu no passado. A própria participação da indústria na economia vem diminuindo. De onde é que virão os empregos? É setor de serviços ou talvez uma indústria revigorada, diferente? Não, de fato, assim, a gente tem aí um movimento mais estrutural mesmo, de queda de participação na indústria no emprego, né? Isso até eventualmente reforçado por novas tecnologias que vão vir aí nos próximos anos, algumas coisas já se iniciaram nesse sentido, que tendem a se afetar de uma forma bem forte a indústria, né? A parte de produção mesmo. Então, acho que é mais no setor de serviços, né? Você vê a indústria comportando quanto da mão de obra? Tem alguma referência, tem algum número mágico brasileiro ou internacional? Não tem um número mágico, mas assim, é um processo que as economias desenvolvidas já passaram, né? E o Brasil até está enfrentando esse processo numa forma, assim, vamos dizer, anterior a que essas economias mais desenvolvidas enfrentaram, né? Elas já tinham um padrão de desenvolvimento mais bem consolidado quando tiveram essa transição dos empregos saindo da indústria e indo para os serviços, né? A gente está fazendo essa transição ainda sem um estágio anterior do nosso desenvolvimento, o que é preocupante, porque a tendência é que esses empregos no nosso setor de serviços, fazendo a transição nesse estágio, seja de uma qualidade um pouco pior, né? A gente está falando de serviços aí, talvez não tão produtivos, com nível de produtividade aquém
do que um setor de serviços mais moderno. Uma qualificação menor, que né, também vai estar exigindo uma qualificação menor. Né? Agora, quais são os nichos de serviços que a gente pode imaginar que vão se desenvolver? Tecnologia, por exemplo, é algo importante. Sim, isso a gente já vê alguma coisa nesse sentido, sim. A gente já consegue perceber que alguns segmentos do setor de serviços são positivamente impactados, estão puxando emprego em coisas relacionadas à tecnologia. Você vê, por exemplo, serviços de transportes terrestres, né, especificamente, onde aplicativo está entrando muito forte, está tendo um crescimento muito grande de autônomos nessa área. Você vê também serviços relacionados a entregas, onde também tem uma interação com aplicativos, né, onde isso também está sendo absorvido dessa nova tecnologia. Também está tendo um crescimento do emprego bastante expressivo também de pessoas autônomas. Né? Esse é um canal de inserção dos jovens? Esse pode ser um canal de inserção dos jovens, porque aquele emprego almejado, com carteira assinada, contrato CLT por tempo indeterminado. Um emprego como nós conhecemos, né? Pois hoje, no contexto de hoje, sobretudo, né, ele está sendo muito difícil da gente gerar. A gente vê no número, a geração desse emprego é muito baixa, né, e está sendo super disputado, e é o tipo de emprego que, em geral, se exige alguma experiência prévia, né, que mesmo em condições, vamos dizer, na ausência de crise, já seria difícil do jovem entrar já por essa porta. Né? O jovem, geralmente, ele já entra num emprego, geralmente, já muito emprego informal, que absorve jovem, mais setor de comércio, né? É uma porta de entrada que vai conseguir que ele fure esse bloqueio da falta de experiência, né? Alguma coisa que vai dar para ele alguma experiência para que ele depois consiga fazer uma transição para um caminho que ele almeja. Agora, nesse sentido, para a inserção, sobretudo da juventude, a formação vai ser fundamental, a qualificação. Você é um observador dos indicadores macroeconômicos do mercado de trabalho. O que os dados, os números te dizem em relação à possibilidade de entrar no mercado de trabalho a partir de anos de escolaridade? Isso é bem nítido, assim. Vamos dizer, nesse contexto, principalmente nesse contexto de crise, a gente vê a situação deteriorando de uma forma muito mais intensa para quem tem baixa qualificação, vamos dizer, ensino médio incompleto, né, ou menos do que isso, está sendo realmente afetado de uma forma muito mais intensa do que aqueles que conseguiram pelo menos completar o ensino médio. Seja pela falta de vagas, seja pela remuneração, né? Nas duas dimensões, isso é muito nítido, esse padrão. Né? E por outro lado, quem tem ensino médio completo, entrou no curso superior ou concluiu o curso superior, as possibilidades se abrem. Manter o emprego com mais chances de manter o emprego e também até eventualmente conseguir novas possibilidades. Né? Nesse sentido, que políticas públicas são necessárias na direção de melhorar a qualificação e de aumentar as oportunidades, as possibilidades de inserção dos jovens no mercado de trabalho? Está tendo debate nesse momento, nesse sentido, de, na verdade, pensar a qualificação, esse cenário da qualificação, principalmente dos jovens, né, nesse contexto de transformações que a gente estava falando também. Né? Porque a gente tem que pensar na qualificação para um jovem que vai entrar daqui a 3 ou 5 anos, né, onde as coisas estão muito dinâmicas. A gente nem sabe exatamente nem sabe qual vai ser, né? Exatamente, o mercado de trabalho que ele vai encontrar. Né? Então, uma coisa que é fundamental é ter uma integração das empresas, fazer uma discussão de forma integrada das empresas, para saber o que elas estão demandando, o que vai ser demandado, o que elas conseguem vislumbrar que vai ser demandado um pouco mais na frente, né, para moldar a formação, a qualificação, tá, num caminho que tem uma chance de maior sucesso para o jovem. Né? Esse é um ponto interessante, porque hoje dialoga-se muito pouco, né? Sim. Quem emprega e quem forma. Exatamente. Né? Não tem, na indústria costumava ser mais integrado. Me fala uma coisa. O Brasil é um país muito desigual, né? Em várias dimensões. Renda, escolaridade,
raça, gênero, Exato. regionais também. Tem características diferentes no mercado de trabalho, por exemplo, do Sudeste, no eixo Rio-São Paulo, para o Nordeste, para o Norte, para a região Sul? Em que medida a mão de obra pode se movimentar ou que medidas serão necessárias para atender a essas diferentes necessidades? Não, de fato a gente vê indicadores variam bastante de acordo com a região, com o estado do Brasil. Roraima foi agora muito afetado, você vê o desemprego subindo bastante em Roraima, assim, taxas alarmantes, né? Mas assim, sem ser nesse contexto mais atual, uma coisa mais estrutural, a taxa de desemprego no Nordeste em geral é mais alta, né? Sul, Sudeste menor. Até mesmo pelo padrão das atividades da economia local, né? Sul, Sudeste, a indústria ainda tem um peso maior, consegue absorver. No Sul ainda tem a questão da agricultura também muito familiar, que absorve também. Então, tem essas diferenças todas, tá? E tem uma característica também peculiar ao Brasil, comparado com outras economias, que a gente tem uma mobilidade que não é tão alta assim, né? A gente teve ondas migratórias no passado por conta de eventos externos. Mas muito localizadas no tempo. Exato. A gente não se muda. O normal sempre. não é se mudar, o normal é a pessoa, né, ficar ali na sua localidade fixado de origem, ao território. fixado. Pensando nos Estados Unidos, que tem dimensões Exato. continentais também, os jovens, sobretudo, se mudam muito, né? Para estudar e para trabalhar. Né? Até por uma questão cultural também de não se ver tão preso a estar com os pais, né? Então vão morar desde cedo fora. E aí o sair da casa não é sair da casa para ir para o bairro vizinho, né? Para ir talvez para o outro extremo do país. Então é possível pensar no mercado de trabalho a partir de perspectiva de desenvolvimento local, de características do mercado de trabalho, de características de vocações econômicas de cada uma das regiões. Sim, acho que no Brasil isso faz muito sentido, porque realmente, dado que você tem essa característica das pessoas mais fixas nas regiões, é tentar tirar proveito, né, do que aquela região ali tem de especial, tem de promissor, que pode aglutinar as pessoas e conseguir trazer um desenvolvimento para aquela região. Carlos Henrique Corsé, muito obrigada por participar da nossa entrevista. E você aí, gostou? Se quiser rever o programa ou assistir a toda a série, Futura Play. Até a próxima!